Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma. A minha tela já está projetada agora e nós podemos iniciar de fato a nossa aula de hoje, tá bom? Turma, eu tomei muito cuidado com a nossa aula de hoje, porque como nós estamos conversando sobre renascimento, tá? Hoje nós vamos fazer uma análise semiótica de um quadro que ele é muito famoso. E por conta dele ser muito famoso, eu confesso que eu tenho um pouco de receio em trazer especificamente a análise desse quadro, tá? Hoje nós vamos então fazer análise semiótica da Última Ceia. Mas, professor, por que o receio? Porque como ele tem um aspecto voltado mais para a parte religiosa, e aí você precisa ter também o conhecimento da parte religiosa, senão você não vai conseguir entender qual a importância desse quadro, tá? Mas antes disso, antes de fato da abordagem inicial, eu gostaria de agradecer aos alunos que enviaram mensagem para mim, tá? Que disseram que gostaram das análises que nós fizemos nas últimas aulas. Poxa, eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês e eu espero que nós possamos continuar então nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma vibe, que é uma vibe bem gostosa. Fazer análise de quadros é algo assim que não é para qualquer um, tá? Porque assim, exige muito de quem interpreta. Exige muito estudo, exige muita boa vontade, tá bom? Muita delicadeza, muita sensibilidade. Tudo isso forma um pacote de situações que você precisa para fazer análise semiótica, tá? Mas não é impossível. E veja, que todos nós sempre estamos aprimorando a nossa bagagem de conhecimento. Você agora é um aluno do segundo ano do ensino médio. E aí eu entendo que você já tem um repertório cultural um pouco mais amplo. Por exemplo, hoje, se eu trouxesse informações sobre o trovadorismo, que é um movimento literário, eu tenho certeza absoluta de que você saberia me dizer os aspectos principais, tá? Mas como nós estamos conversando sobre renascimento e é algo novo, o novo ele causa estranheza, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer apenas uma recapitulação do que já foi visto. Partimos, então, para o início da nossa aula de hoje. E aí eu abro um espaço para análise da Última Ceia. Tá bom? Vamos lá, então. Renascimento, o adeus definitivo à Idade Média. Eu não sei se eu já cheguei a comentar em algum momento da nossa aula. A Idade Média, ela é conhecida como a Idade das Trevas. Eu não sei se vocês já ouviram esse comentário, e aí vale ressaltar o seguinte: neste período, nós temos construções de castelos e nós temos também a ascensão das igrejas medievais. E aí você precisa pensar o seguinte: quando os castelos eles eram erguidos, tanto que eu vou pôr a imagem de um castelo aqui neste momento, para lá, ó, veja, nós vamos observar o seguinte: essa construção de um castelo, tá? A imagem pode estar um pouco pequena, porque eu resgatei uma imagem de um castelo medieval mais voltada para os dias atuais, mas aí, enfim, por conta de direitos autorais, né? Nós temos até a bandeira aqui, inclusive da Inglaterra. Mas é só para você ter ideia do que eu quero comentar, tá? Nós vamos ter a ideia do castelo medieval desta forma aqui. As construções eram feitas de uma forma bem alta para que protegesse contra invasores. Eu não sei se vocês já assistiram ao filme Malévola, tá? Lá no filme, embora seja de um teor assim bem ficcionário, né, pura ficção, de magia e tal, você vai precisar levar em consideração que lá no filme nós temos o castelo da realeza, tá? E neste castelo nós temos muitas divisórias dentro do local.
tanto que nós temos local mais voltado para a parte subterrânea, mais em cima, para os lados. No meio nós temos um vão, não é verdade, que dá acesso a céu aberto. Todos os locais dos castelos eram altamente projetados para que um invasor, quando fosse invadir naturalmente o castelo, as pessoas que estivessem dentro do lugar, de onde elas estivessem, elas pudessem ter a observação de onde que está vindo, de repente, o ataque. Tá? Então, observe que o castelo ele foi minimamente pensado. Tanto que, se você observar, sempre nos filmes, sempre nos filmes, nós vamos observar que para chegar ao castelo é necessário uma ponte. E essa ponte, ela dificulta a passagem de quem quer chegar ao outro lado. Esse é o objetivo. Mas, professor, por que o senhor está falando em castelo? O que isso tem a ver? E aí nós precisamos pensar o seguinte: neste período da Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, tá? Mas é considerada a Idade das Trevas por conta da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela concentrava. Eu não vou colocar como Igreja Católica, eu vou colocar como cristianismo, tá? Vou colocar como cristianismo, porque aí a gente não entra numa outra linha de raciocínio que pode ser perigosa, que é uma crítica aos ideais do cristianismo, porque isso é muito perigoso, tanto para mim como professor, quanto para você, quanto aluno. E aí nós vamos ter, então, vamos falar de cristianismo. Nós vamos ter, então, pessoas que propagam o cristianismo, mas vejam bem, propagam tudo em nome de Deus. Então, neste período, que é um período que é considerado muito delicado, tá? As pessoas, elas vendiam propriedades de terra, dizendo que se você comprasse aquele punhado de terra, você iria ter o seu lado do braço direito, ao lado de Deus, na verdade, ao lado de Deus. Então, você vai observar que as pessoas faziam situações em nome do divino. Tanto que a própria, gente, essa é uma informação muito curiosa. A própria imagem que a Igreja Católica constrói sobre o demônio, tá? Eu tô falando isso aqui porque nós estamos no momento de aula. É uma imagem puramente terrena. Por que isso? Porque a imagem do demônio, ela foi criada para jogar a minha culpa para o outro, tá? Então veja que tudo nós temos no período histórico, e a arte, ela vai resgatar esses ideais para te fazer pensar sobre determinado período histórico ou determinada obra de arte. Hoje, como nós vamos falar sobre Renascimento, e de modo muito particular sobre o Leonardo da Vinci, nós vamos observar que ele tinha uma característica essencial nas suas obras, que era a temática religiosa. Mas não é porque ele era religioso, não, tá? Ele fazia isso como forma de protestar algo. E aí nós precisamos lembrar o seguinte: durante muitos e muitos anos, as pessoas começaram a entender a religião como a única forma de chegar a Deus, de estar elevado, de ter o seu lugar do lado de Deus, tá? Porque as próprias pessoas dentro da igreja propagavam essa ideia. Então veja que isso é muito perigoso. E é claro, hoje nós estamos em um ambiente, em uma escola que tem princípios cristãos, e aí não é nenhuma crítica, mas você precisa levar em consideração que a própria história traz isso como confirmação de um fato. Tá bom? Ah, professor, por que o senhor meteu a escola como princípio cristão? Porque você precisa estar aberto a esse conhecimento, tá? Quando nós falamos em religião, e aí vale destacar que religião tinha um outro conceito quando essa palavra foi criada. Se você tinha uma amizade com alguém, lembrando que religião é estar em relação com o próximo, tá? Na antiguidade. Se você tivesse essa relação com o outro, isso era religião. Com o cristianismo, esse conceito ele foi retomado. Agora ele passa a ser estabelecido como estar em relação com Deus. Tá? Interessante, né? Muito interessante estudar isso. Mas, enfim, quando nós falamos, então, neste período da Idade Média, o Renascimento vem e quebra todos os paradigmas. Nós vamos ter ali mais ou menos, tá? Como um ano ali que vai permear a Idade Média entre 476 depois de Cristo
e 1453. Ali nós temos um período ali voltado à Idade Média. Depois deste período, então, e aí vamos resgatar agora o conceito do nosso livro. Deixe-me abrir aqui. Nós vamos ter, então, o motivo pelo qual o nosso livro diz o adeus definitivo à Idade Média. Porque, olha aí, ó, nós vamos pensar o seguinte, a Idade Média ela sai de cena e o ser humano ele se torna mais racional. Não que ele não fosse, né? Mas ele começa a se questionar das coisas. E aí nós vamos entender o seguinte, que graças ao Renascimento, como movimento de renovação cultural, nós temos, então, as manifestações em todas as áreas do conhecimento. Tá? Isso que ele já foi comentado na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, eu não vou resgatar, tá? Tudo isso, senão nossa aula de hoje vai se tornar repetitiva, eu não quero isso, tá? Nós já comentamos sobre o trecento, que o trecento é uma divisão, tá? Do Renascimento, você precisa ter conhecimento disso, porque é uma questão para a prova, tá? Pode ter certeza que eu vou aproveitar este fragmento aqui para a nossa avaliação. Como o Renascimento se subdividiu, e por aí vai. Tá? Como o trecento nós já comentamos, nós vamos partir para o próximo. Tá? Deixa eu, então, pular as páginas que nós iremos trabalhar. Comentei sobre a criação de Adão, tá? Mas eu comentei muito brevemente, eu deixei para as aulas posteriores, né? Eu sei disso. Comentei sobre esta página aqui, pedi para que vocês fizessem uma leitura da página 13, tá? Sobre esta página aqui também, sobre esta página 15. Chegamos então à página 16, tá? Aqui na página 16, nós vamos ter então uma informação aqui do cinquequento, tá? Cinquequento, não tem problema, tá? Essa fase nós temos aqui como um período que vai ali, ó, ter ali entre os anos de 1501 a 1600, tá bom? E aí nós estamos lá no período do contexto europeu, nós não estamos no Brasil ainda, tá? O Brasil ele ainda estava sendo descoberto nesse período. Lembra que eu comentei sobre também esse fato de dizer que o Brasil foi descoberto? Porque você não vai descobrir algo que já tinha um habitante, né? Ele foi encontrado, aí é diferente, tá? Porque se nós tínhamos aqui indivíduos indígenas, então, por que vai ser descoberto? Mas enfim. Então, esse período aqui, esta fase, ela vai marcar o esplendor do Renascimento na Península Itálica, tá? Nós temos, então, neste período também, a ideia do Homo... Peraí, vamos lá, que eu vou resgatar esse latim. Homo Universale, é bem bacana, né? Estudar o latim. Ou seja, o período da ideia do homem universal. Em que sentido? Opa, turma, prestem atenção. Leonardo da Vinci não tinha também anotações voltadas ao homem também, universal? É um período interessante, porque este período ele também atinge todas as áreas do conhecimento e, além mais, neste período, o ser humano ele começa a ter uma percepção acurada da física, da espiritualidade, do intelecto, tá bom? Veja, é como se fosse nos dias atuais. Hoje nós temos a ascensão da tecnologia, tá? Vamos pensar que com a ascensão da tecnologia, o ser humano ele passa a ter domínio de mais informações. Voltando ainda ao período do Cinquequento, o ser humano ele passa a ter domínio de mais informações também, tá? Nós vamos ter, então, aqui o papel da Igreja Católica. A Igreja Católica era contrária ao movimento humanista, pelo motivo que eu já comentei. A Igreja Católica, até hoje, ainda tem um conceito muito voltado ao teocentrismo, de que Deus está no centro de tudo, tá? Já com o movimento humanista, nós vamos entender que é o homem que está no centro de tudo. É o homem que assume um papel como uma figura importante naquele momento. Tá? De qualquer forma, a Igreja Católica ela começou a repensar a sua postura. Começou a repensar. Isso não significa que ela mudou 100%. Tá? E foi começando a assumir um papel importante de mecenato e centro de estudos humanísticos. Tá? E aí nós vamos ter aqui
como eu comentei, um período que ele foi caracterizado pelas obras de Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano, Tintoretto e Rafael, tá bom? E aí eu vou dar uma pausa aqui, nesta página de número 16, já volto para esta técnica aqui do chiaroscuro, tá? Eu vou pular para outra página rapidamente e eu volto para essa técnica, tá? Porque aqui nesta outra página, nós temos a informação sobre a escultura, tá? Por que que eu queria enaltecer essa parte da escultura? Nós não temos nesse período uma ascensão da espiritualidade, da física, enfim. Então, consequentemente, da forma em se criar arte também. Nós vamos ter o avanço de alguns resultados obtidos na pintura e na arquitetura. E nós vamos observar, inclusive, as esculturas. Elas vão resgatar esse teor greco-romano da antiguidade e vão servir de inspiração para a representação da beleza física. E aqui, turma, vale um comentário muito importante. Quando nós estudamos sobre os gregos, nós precisamos levar em consideração que os gregos eles tinham um conceito de beleza, uma forma bem interessante. Para eles, a beleza não era absoluta. O que isso significa? Que eu posso enxergar o belo de uma maneira diferente do que você enxerga. Se a humanidade inteira pensasse dessa forma, nós não teríamos nem guerra, muito menos o bullying. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: se o grego ele fala que a beleza não é absoluta, significa então pensarmos da seguinte maneira: uma pessoa negra, ela pode ser vista de uma maneira diferente do que de uma pessoa branca. Isso é notório na nossa sociedade. Mas, a partir do momento que eu entendo que a beleza negra é diferente da beleza branca, mas que as duas formas são formas de beleza, aí a minha forma de pensar é totalmente diferente, tá? Ou quando eu passo a perceber o outro que está na minha frente, ou que está no meu contexto, ou no meu grupo social, que ele tem peculiaridades e particularidades de beleza diferentes da minha, isso então é ter um olhar de alteridade. O que é alteridade, professor? Não é se colocar no lugar do outro, mas entender o espaço do outro. Tá? Então veja, se nós aprendêssemos com os gregos, na verdade, a nossa forma de pensar hoje em dia seria muito diferente. Então veja que neste período do Renascimento, há esse resgate dessas esculturas que vão enaltecer a beleza. Veja a riqueza de detalhes dessas esculturas. Tá bom? Era isso que eu queria comentar, porque assim, eu já estava curioso, ou melhor, com muita vontade de ressaltar isso. Vamos voltar aqui um pouco agora para esta página, que nós vamos ter aqui a técnica do chiaroscuro, tá? Que é o do claro escuro. Foi uma técnica aperfeiçoada pelos artistas do Renascimento. É uma pergunta para a nossa prova, tá? O que foi a técnica chiaroscuro? Essa técnica ela produzia contraste entre cores claras e escuras. Lembra que eu sempre falo para vocês, você precisa observar de que ponto você quer fazer a sua análise semiótica. De dentro para fora, de fora para dentro, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? E essa forma do chiaroscuro, ela foi extremamente importante neste período. Veja que aqui na imagem do Cristo diante de Pilatos, tá? Do Tintoretto, nós vamos ter uma manifestação surpreendente desta técnica, de que tudo está escuro, menos o centro da imagem, tá? Porque o centro da imagem vai representar algo que emana luz, naturalmente a figura de Jesus, tá? Então nós temos aqui uma perspectiva científica, tá? E o chiaroscuro, que foram técnicas utilizadas com o objetivo de retratar os corpos humanos, tá?
Para isso, então, eu vou abrir aqui o nosso Google Arts. Lembram dessa plataforma que eu comentei outrora da nossa aula? Já mostra, e sobre o Leonardo da Vinci. Nós vamos pesquisar sobre ele. A plataforma vai nos levar a estas informações aqui sobre o Leonardo da Vinci, tá? Vamos tocar aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, deixa eu diminuir meu balão. Pronto. Nós temos a informação de que ele viveu nesse período, tá? Ele nasceu em 15 de abril de 1452 e morreu em 2 de maio de 1519, tá? Nós temos algumas informações aqui. Essas informações vão ser primordiais para que nós possamos analisar as pinturas, tá? Desse artista específico. Turma, levem em consideração o contexto histórico de cada artista. Não tem como fazer uma análise semiótica de determinado quadro ou determinada pintura sem levar em consideração a vida do autor, tá? Porque por meio da vida do autor nós vamos entender por que aquela obra se manifesta daquela forma, principalmente do Leonardo da Vinci. Então nós temos aqui o seguinte: Leonardo de Ser Piero da Vinci, ele foi polímata, tá? Nascido na atual Itália. Ele foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Ele se destacou como cientista. Opa! Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Olha só como este homem era completo. Só o fato dele ser botânico já vai nos levar a uma outra situação que eu vou comentar quando nós estivermos analisando ali a Última Ceia, tá? Ele ainda é conhecido como precursor da aviação e da balística, tá? E aqui nós temos mais informações que eu vou deixar que você leia. O que eu quero que você perceba são as técnicas que Leonardo da Vinci utilizava para as suas obras, tá? Vocês devem estar pensando o seguinte: o professor vai bem trazer a Mona Lisa. Então, vocês estão um pouco equivocados. Não vai ser a Mona Lisa que eu vou trazer hoje. Vai ser a Última Ceia, tá? Aqui nós temos uma imagem, só que está bem apagado. Eu vou agora projetar uma imagem da Santa Ceia, tá? Da Última Ceia, da Santa Ceia, de uma forma mais viva, porque ela foi restaurada, tá? A imagem que eu vou mostrar, ela foi restaurada. Deixa eu mostrar. Pronto, aqui estamos, né? Ficou até melhor. Turma, vamos lá. Aqui nós precisamos levar em consideração a vida dele, senão nós não vamos conseguir entender, tá? Já vou deixar inclusive uma pesquisa para que vocês façam. Quem são os personagens? Eu quero o nome dos personagens que se apresenta aqui na Última Ceia, tá? Eu quero estes nomes, no caso. Observemos o seguinte: o assunto da Última Ceia, tá? Da Santa Ceia, é a refeição final de Cristo com seus apóstolos. Então, a temática desta imagem, ela vai girar em torno disso, tá? Em que momento? Antes de Judas Iscariotes entregar Cristo às autoridades. E aí pense o seguinte: quem é Judas na imagem? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas aqui nesta imagem, tá? 13 com o próprio Cristo. Mas quem é Judas Iscariotes, tá? Quem foi a pessoa que o traiu? E aí nós precisamos levar em consideração muitas informações, tá? Neste momento, o Leonardo da Vinci ele vai retratar o momento imediatamente após o Cristo dizer: um de vocês me trairá, tá? Tanto que olha só as expressões faciais de cada personagem aqui, tá? E o que mais intriga é justamente esta expressão aqui, ó. Vejam, sabe aquela quando a gente conta uma fofoca para alguém? É a mesma expressão, né? E quando a gente fica surpreso com a fofoca. A única pessoa que se apresenta aqui na imagem de uma forma mais serena é o próprio Cristo.
mesmo sabendo que um dos seus discípulos vai o trair, tá? Nessa imagem, o Leonardo ele rejeita a interpretação clássica da composição, tá? Ou seja, os participantes, lembram, os participantes são distribuídos ao redor da mesa, geralmente redonda, tá? Ele não faz essa analogia. O que ele faz de opção? Ele coloca todos os membros atrás de uma imagem de uma mesa retangular. Observem, viu? Mas a figura do Cristo permanece no centro. Ele cria, então, 4 grupos de 3 figuras. Tá? Vejam bem, olha só. Um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui e outro aqui. 1, 2, 3, 4 grupos. Dentro desses 4 grupos, nós temos, então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, são 4 grupos formados por 3 personagens, tá? 2 ao lado de Cristo. 2 grupos, ó. Um grupo aqui ao lado de Cristo, um grupo aqui e outro grupo aqui do outro lado de Cristo, tá? Então, vejam que eu já parti para análise de dentro para fora. Eu não comecei de cima, não comecei de baixo, eu já parti do meio, de dentro para fora, tá? Ainda nós temos o seguinte, turma, eu acho fabulosa essa imagem. Ainda temos aqui o seguinte, o arranjo da pintura, tá? O artista, que é o Leonardo da Vinci, ele representou uma técnica que foi muito bem desenvolvida dentro do Renascimento, tá? A técnica das linhas paralelas, que vão se convergindo para um único ponto de fuga, e o objetivo era justamente criar uma ilusão de profundidade. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma linha reta e o ponto de fuga. 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 Aqui, deixa eu ver. Linha reta e o ponto de fuga. Aqui não se sabe se está olhando para cá ou para cá, né? Mas o ponto de fuga está à frente. E assim, ó. Linha reta e o ponto de fuga. Tá? A impressão de profundidade em uma superfície plana. Tá? Aqui, ó. Linha reta também. Tá? Nós temos o seguinte, até pela têmpora de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Até pela linha têmpora. E pela forma como ele olha, nós vamos observar aí algo que se destaca pelo olhar dele. Tá? Turma, em decorrência do nosso tempo, eu novamente não vou conseguir concluir esta análise semiótica da última ceia. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou postergar, deixar para a nossa próxima aula esta análise, tá? Vou concluir na próxima aula. E aí, veja que com essa conclusão, eu continuo e termino o nosso assunto do renascimento, tá? Seria muito bom se estivéssemos no modo presencial, porque eu tenho certeza que no modo presencial nós teríamos uma visão muito maior desta imagem, tá? Mas vamos ter fé em Deus que esse momento ele vai chegar. A nossa aula ela vai ser finalizada por aqui. Vou deixar como atividade de casa algumas perguntas importantes, tá? Sobre as páginas que nós estamos trabalhando, tá? E fiquem atentos à nossa agenda, que lá eu destaco as páginas trabalhadas hoje, tá bom? Agradeço a paciência de vocês em estarem comigo na nossa videoaula, escutando, aprimorando o seu processo de fruição artística, tá bom? E lembrem, tudo é um progresso. Um dia vocês também vão chegar a este ponto de ter essa mesma sensibilidade de fazer esta análise semiótica. Eu demorei anos, tá? Para aprender. E espero compartilhar com vocês sempre. Ok? Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até lá.